Nós vamos falar sobre Eu sou a luz do mundo. Abra sua Bíblia juntamente com a minha e mantenha ela aberta. Nessas 7 mensagens de domingo, você precisa. Deixa eu fazer uma perguntinha. Quem trouxe a sua Bíblia, levanta ela bem alto. Se você tem o hábito, eu estou falando hábito, não vem da Miguel não, hábito de usar o seu smartphone, você pode levantar também, levanta aí. Levanta aí a sua Bíblia. Tem gente que está dando de Miguel, não lê a Bíblia nem no celular, é para aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí? Então vamos lá. Essa aqui, ó, é a palavra de Deus. Esse livro aqui não contém a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Nunca venha para o culto, obrigado. Nunca venha para o culto sem a sua Bíblia. Nunca venha para o culto sem a palavra, sem a sua espada. Ok? E aí eu vou te dar um conselho. Traz um papel e a caneta. Traz um papel e a caneta. Amém? Quem está com a sua caneta aí, o seu papel, já fica preparado aí. Graças a Deus, já que tem muitos cristãos que estão aprendendo que culto é para se alimentar. Então como que você vai, não traz um talher, não traz um prato? É igual janta da igreja, irmão. Traga pratos e talheres. Então, hoje nós vamos mergulhar nas Escrituras. Amém? João 8,12. João 8,12. Eu vou esperar você encontrar, porque eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 12. Ontem nós tivemos o segundo café com o meu pastor. E foi oficialmente, foi integrado a COFAV 13 novos irmãos, dos 22 que estão congregando com a gente desde o último café. Então, dos 22, 13 estão integrados de fato e efetivamente, onde nós podemos falar sobre a visão, missão, valores, podemos falar sobre aquilo que nós cremos, como é que nós caminhamos e trilhamos, quais são os pontos centrais dessa comunidade, e foi uma bênção. Todos estão preparados, prontos e dispostos para servir. Amém? A galera de ontem está aí? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então tem aí alguns aí que depois que passa pelo café, a gente já pode colocar para trabalhar, né, Larissa? Dá para colocar para trabalhar. Bruna, discipuladora, amém? Então dá para a gente poder avançar um pouco mais. Glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 12. Acompanhe comigo a leitura. De novo, Jesus lhes falou dizendo: para, grite bem alto. Jesus não se cansa de falar. Jesus não se cansa de falar. Por quê? Por quê? Por que Jesus não está preocupado em falar uma vez só, mas sim em repetir as palavras? Porque Jesus não está preocupado com alta performance. A mensagem dele é carregada de paternidade. Eu vou de novo. A mensagem de Cristo não está preocupada com alta performance. A mensagem, os ensinamentos de Cristo está correlacionado com paternidade. Quantas vezes o pai repete uma mesma coisa para o filho pequeno? Quantas? Uma vez? Num dia só? Quantas vezes? Várias. Trocentas vezes. Então, ele está dizendo de novo. Olha só, o texto está dizendo de novo. Ele vai falando de novo até que isso possa ser inculcado dentro de nós. Então Cristo está tendo esse cuidado. Ele tem esse cuidado não de impressionar, mas de discipular. Vamos continuar a leitura? Eu sou a luz do mundo.
Quem está com a caneta aí, circula, luz do mundo. Ele não é só uma luz, ele é a luz do mundo. A palavra mundo aqui tem conotação a uma palavra grega cosmos, ou seja, ele está dizendo: eu sou a luz deste cosmo. É muito mais que a luz de uma cidade, é muito mais que a luz de um país, é muito mais que a luz de um continente. Ele está dizendo: eu sou a luz da sociedade. Vamos para o texto? Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Circule a expressão andará. Versículo 13. Então os fariseus lhes disseram: você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdade. Grite bem alto: em todo lugar. Em todo lugar. Pode ser melhor: em todo lugar. Em todo lugar. Haverá fariseus. Haverá fariseus. Preste atenção. Se você se irritar e parar por todas as críticas que fazem a você, você nunca vai construir nada. Há muito tempo atrás eu coloquei uma frase no meu Instagram que era mais ou menos assim: se eu for parar para cada latido que todo cão dá, eu nunca vou andar. Se você ficar parando para se preocupar com o latido dos opositores, você não caminha. Experimente andar. E você vai perceber que a crítica é o latido da oposição, mas quando você caminha, ela se distancia de você e você já não ouve mais. Jesus respondeu, olha o texto. Jesus respondeu. Jesus fez o que, irmãos? Respondeu. A pergunta que não quer calar: o que o cristianismo nos ensina a fazer muitas das vezes? Não responda. Não responda, fique quieto, fique calado. Eu sei que existem momentos que a gente não precisa responder. Só que Jesus está dizendo que tem horas que a gente tem que responder sim. Tudo aquilo que fere o princípio da palavra, aquilo que fere a forma como o evangelho é construído e o cristianismo é formalizado, você tem que responder. Vamos continuar lendo. Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Jesus está dizendo: eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Eu sei da minha origem e eu sei o meu destino. Isso é importante. Olha para cá. Continua com a Bíblia aberta, mas olha para cá, dobra a sua atenção. Jesus está dizendo: eu sei a minha origem e eu sei o meu destino. Queridos, uma das coisas que nós precisamos urgentemente reorganizar é isso aqui: saber a nossa origem e saber o nosso destino. O grande deixa eu falar. Quem se lembra de Usain Bolt? Aquele velocista, corredor. Quem viu ele correndo? É extraordinário aquele homem. Ele já se aposentou. Usain Bolt foi campeão, velocista, foi um grande homem dentre os atletas de alto nível, de alto padrão. Só que olha que interessante, um cara de 2 metros de altura, ele tinha dificuldade na largada por conta do seu peso e altura. Só que quando ele colocava o seu tronco inclinado, ele conseguia alcançar o seu objetivo e ninguém alcançava o Usain Bolt. Só que a vida não é feita só de velocidade, a vida é feita de destino. A vida fala de destino. Por que destino, pastor? Um dia o Usain Bolt vai participar de uma competição e foi desclassificado porque ele queimou a saída. Ele queimou. E simplesmente, quando ele queima a largada, ele é desclassificado. No outro dia, um dos velocistas que estavam disputando com o Usain Bolt, ele correndo, fazendo a curva,
pisou na raia do colega, ou seja, pisou na faixa que não podia passar, e ele também foi desclassificado. Então, queridos, não é sobre velocidade, é sobre destino. Por isso que quando você corre, não corre com a cabeça baixa, e sim, olha sempre para frente, porque precisa saber que alvo que eu preciso alcançar. O que Jesus está dizendo é: da onde você veio, para onde que você vai. Isso fala de origem e fala de destino. Qual é a origem do homem? Qual é a origem do homem? Pó da terra. Qual é o destino do homem? Vou de novo. Qual é a origem do homem? Qual é o destino do homem? Tudo que vai acontecendo entre a origem e o destino está dentro, embutido no pacote. Só que eu preciso entender que nada acontece nesse meio. Ele pode atrapalhar o meu destino. Escuta isso aqui: nada que acontece no meio, nesse processo, pode atrapalhar o meu destino. Nada pode me embaraçar esse destino. Nada pode comprometer o meu destino. Por quê, queridos? Porque eu tenho um foco, eu tenho um destino, eu tenho um local. Esse local é aonde? Onde é esse local? Jesus disse em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu vos teria dito: vou lhes preparar um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, eu virei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, qual é o lugar do homem? Esse local é o céu. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não estou vindo para a igreja porque eu estou perdido. Eu estou vindo para a igreja porque eu sei para onde eu vou. Eu estou indo para o céu. Eu estou indo para a mansão. Eu vou reinar com ele. Para onde você vai? O que você quer? O que queremos? Nós estamos lendo o texto, mas me permita abrir um parênteses. Você lembra de quando Jesus estava caminhando em Jericó? No caminho de Jericó, ele está em uma grande multidão, veio acompanhando, e de longe ele escuta alguém gritando. No meio da multidão alguém grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus presta atenção naquele som, e ele fala: manda trazer. Os discípulos que já tinham pedido para aquele cego: cala a boca, fica quieto, ele não vai te atender. Quanto mais pedia para o cego ficar quieto, mais aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para aquela caminhada, para toda aquela multidão e manda trazer o cego. A Bíblia diz que o cego jogou a capa para trás, a capa que tinha o símbolo do império, que obrigava todo cidadão que passasse por aquele cego, obrigava ele a dar uma esmola. Aquele cego estava soltando a capa. O que significa, pastor? Significa que ele estava deixando: eu estou deixando tudo aquilo que me para, eu estou deixando tudo aquilo que me paralisa, eu estou deixando tudo aquilo que me escraviza, eu estou deixando tudo aquilo que me acorrenta, e eu estou indo ao encontro daquele que me chamou. O cego clama, Jesus para, olha para o homem e diz: o que queres que eu te faça? O que Jesus está forçando nesse cego? Ele sabe a origem. Por que ele sabe da origem? Porque ele é cego, ok? Só que Jesus está perguntando para ele: qual é o destino? Qual é a meta? Qual é o foco? Porque se você está clamando: eu quero saber qual é o seu destino, você quer saber qual é a sua meta, então Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. O que Jesus responde? Você quer ver? Ah, eu quero ver, Senhor. O que você quer que eu te faça? O cego falou: eu quero ver. Ele está dizendo: eu sei o que eu quero, Jesus. Eu não estou em dúvida.
Eu sei o que eu quero ver. Quando Jesus disse, veja, qual foi a primeira pessoa que aquele cego viu? Eu estou falando de destino, e o ponto de origem é a cegueira, mas Jesus falou, qual é o destino que você quer? Eu quero ver qual é a primeira pessoa que aquele cego, quando abriu o olho, viu. Jesus é o destino da humanidade. Quando eu e você entendemos isso, Ele é o destino final. A Bíblia diz que, aleluia, Jesus é o destino. Jesus é o destino dos cegos e morais, assim como eu, não sei você. Porque tem gente que acha que é mais santo do que tudo. Jesus é o destino dos cegos cheios de culpabilidade. Tem gente que Jesus já perdoou há muito tempo os pecados passados, mas ele continua carregando os pecados do presente. Tem gente que se coloca na cadeira de juiz e se acha melhor do que Jesus, melhor do que Deus. Se Deus perdoou os pecados, ela ainda se coloca como indigna. Aleluia. João 8,14, a parte B, continuando. João 8,14, a parte B do versículo diz assim: mas vocês não sabem de onde vêm. Ei, quantas pessoas que nos cercam que não sabem nem a origem e nem sabem para onde vai. Escuta isso aqui, grite bem alto: RG, CPF. Quando você vai financiar um carro, uma casa, eles solicitam o que para você? O RG ou o CPF? CPF. Então o CPF está correlacionado ao seu poder de compra. Aquilo que você tem, sim ou não? Sim. Quando eles puxam o seu CPF, lá está o seu score. E eles vão ver lá se você tem potencial para comprar ou não. Aí o banco faz aquela avaliação. Antigamente era um cartãozinho azul, não é? Quem aí já teve cartãozinho azul? Mas tem uma outra geração. Eu não peguei essa fase, sou do Sandy Júnior para cá. Tem uma outra geração que era o SIC. Quem lembra do SIC? O SIC. Antigamente era o SIC, depois veio o cartãozinho azul, agora é tudo digitalizado. Você já prestou atenção que no teu CPF só tem o seu nome e um número? Porque eles não se preocupam com nada, apenas com o que você pode comprar. Mas o teu RG tem na frente a foto, o seu nome, mas na parte de trás, ali está a sua origem, a sua nacionalidade, a sua filiação. RG não fala daquilo que você tem, RG fala da sua origem e da onde você veio. Eu preciso saber a minha origem. O destino é importante, mas a origem também é importante. Na planície do Horebe, quando a sarça queimou e Deus apareceu, lembra desse texto, sim ou não? Achei que não tinha ninguém aqui mais. Como é que Deus aparece a Moisés? Ele disse para ele: eu sou o Deus de quem? Dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus está dizendo: eu tenho um destino para você. Você vai liderar o meu povo, para libertar o meu povo, mas você só tem destino porque eu conheço a tua origem. Aleluia. Eu vou ter que profetizar nessa noite. Aleluia, aleluia. Você só tem destino porque você tem origem. Deus só vai te usar nesta geração porque Ele sabe e você sabe qual é a sua origem. A Bíblia diz em João 1,40 que Natanael, quando ouviu falar de Jesus, foi informado de Jesus Cristo. Aí ele disse: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Jesus encontra com Natanael, os dois eram contemporâneos, os dois tinham quase a mesma idade. Jesus olha para ele e diz: eu te vi debaixo da figueira.
Redobre essa atenção. Natanael era contemporâneo de Jesus. Provavelmente, segundo estudiosos, eles tinham a mesma idade. E na matança dos inocentes, quando Jesus nasce, a mãe e o pai de Natanael escondeu Natanael debaixo de uma figueira. E aí quando Jesus vai ter um encontro com Natanael, ele fala: eu vi você debaixo daquela figueira, Natanael. Só o pai sabia, só a mãe sabia e o próprio Natanael sabia. Mas Jesus olhou para Natanael: eu conheço a tua origem, por isso eu vou te dar um destino. Vem caminhar comigo e ser meu discípulo. Aleluia. Existem coisas que a gente precisa entender, não dá para abrir mão. Tem coisas que são traumas, bloqueios, que geram gatilhos. Mas Jesus está dizendo: eu conheço a tua origem e eu vou te levar para um destino profético. Eu preciso profetizar sobre a sua vida. Eu não sei como você acordou hoje. Eu não sei como foi o seu dia de domingo. Eu não sei se foi atribulado, se foi cansativo. Eu não sei como que foi o seu dia hoje, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Jesus, Ele está aqui, e eu sinto te profetizar, eu sinto a palavra de Deus aqui. Jesus olhou para aqueles fariseus e disse: vocês conhecem de religião, vocês conhecem de lei, mas não sabem nem a origem, nem sabem o destino de vocês. Mas eu sei a minha origem, eu sei o meu destino. Se vocês estão aqui em Cristo, vocês têm origem, vocês têm história, vocês têm uma história em Cristo. Somos pó da terra, soprados para a glória de Deus. O nosso destino é viver com Ele, é reinar com Ele. Quem recebe o peso dessa palavra? Aleluia. Voltamos para o texto. Versículo 15 do capítulo 8. João 8,15. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. Se eu julgo, o meu julgamento, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Preste atenção. Jesus não veio apresentar José o carpinteiro. Jesus veio apresentar o Pai das luzes. Versículo 20. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Pega a caneta. Por isso que isso aqui vai fazer toda a diferença no final da palavra. Risca aí: caixa de tesouros, oferta, gasofilácio. Eu não sei como está aí na sua tradução. Circule aí. Tudo isso ele disse perto da caixa de oferta, ou gasofilácio, onde eram depositadas as ofertas. Redobre a sua atenção, que eu prometo não ser cansativo. Aprendemos na semana passada que a ideia de Yahweh é revelar a divindade dele. O eu sou. Eu sou é muito mais que um profeta, do que um sacerdote, do que um rei. No latim nós chamamos de Trícipe Uno, Trícipe Ministério de Jesus. Ele se revela desta forma: se revela como profeta, se revela como sacerdote e se revela como rei. Isso é muito fácil de identificar nele, ok? É fácil identificar ele nessas três perspectivas, nessas três facetas. Foram os magos e trouxeram ofertas que apontavam para o príncipe ministério de Jesus na terra: ouro, incenso e mirra, apontando para o ministério real dele, para o ministério sacerdotal dele e para o ministério profético dele. Só que ele não veio só para isso. Não é só para revelar o príncipe ministério
ministério, mas também revelar a sua divindade. Se eu disse na semana passada, então eu torno a repetir a frase célebre de Martinho Lutero, aquele monge alemão que foi responsável pelas 95 teses que foi dito em 1937, no dia 30 de outubro daquele ano. A frase de Martinho Lutero era essa aqui, ó: enquanto os homens usam máscara para se esconder, Jesus decidiu usar máscara para aparecer. Quando ele aparece em sua plenitude real, nenhum homem suporta, então ele decidiu usar uma máscara para aparecer. Então Deus, pela nossa base, que nós não somos... isso aqui eu tenho que falar devagar, porque tem gente que fala que eu falo rápido demais e não entende o que eu prego. Hoje não tem Tiago, não tem Cláudio. Depois vem falar que não entende o que eu falo. Vou falar devagar agora. Nós não somos politeístas. Nós não somos triteístas. Nós somos trinitarianos. Politeísta é quem crê em vários deuses. Triteísta é quem crê em 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, nós não cremos nisso. Nós somos triteístas. Nós somos trinitarianos, não somos triteístas, ok? Um único Deus que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Os 3 são coiguais, os 3 são coeternos. Então o Filho se manifesta para conectar a humanidade ao Pai novamente. Tem alguém aí para dizer amém? Amém. Por que isso? Porque eles estavam perdidos literalmente. Olha isso aqui. Eles estavam abandonados. Capítulo de número 8. Jesus está em um ambiente religioso. Jesus estava no templo. O capítulo 8, versículo 11 é aquele texto que a gente cita diversas vezes. Pode observar. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Ok? Então observe. Rapaz, aí fica difícil de eu pregar. O teólogo chega, meu Deus. Escuta isso aqui. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então nós observamos que quando pegamos o texto de João 8,12, se nós falarmos somente dele, nós não entenderemos todo o princípio de entendimento daquilo que Cristo quer falar. Então nós observamos o contexto. Tem alguém aí? O capítulo 8, versículo 11 é aquele texto que a gente cita por diversas vezes, aquele fato onde é trazido a Jesus uma mulher em ato de adultério, ok? Pode observar aí no texto anterior. O texto de Deuteronômio e o texto de Levítico vai dizer que alguém que fosse pego em ato de adultério deveria ser exposto e, em segundo lugar, apedrejado até a morte. Eles estão debaixo da lei mosaica. E em todo o período do ministério de Cristo, a lei ainda continuava como execução. O aio ainda estava estabelecido. Só que eles disseram: já que queremos criar ocasiões, então vamos matar não somente essa que foi pega em ato de adultério, mas vamos provocar para que ele possa ser pego desapercebido. Vamos provocar para que esse falso Messias, filho de Maria, filho de José, nascido em Belém, criado em Nazaré, possa transgredir a lei mosaica e assim termos uma jurisprudência para julgá-lo e também apedrejá-lo. Olha só, para que ele possa ser apedrejado junto com essa mulher, vamos criar uma situação para ele. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio que aquele que transgredisse a lei também deveria ser apedrejado. Ok? O que Cristo faz? Cristo não diz nenhuma só palavra. Cristo está desenhando no chão, está escrevendo no chão. Cristo não diz nem que sim nem que não, se pode apedrejar ou se não é para apedrejar. O texto diz que Jesus estava escrevendo na areia, e escrevendo na areia, Jesus diz: o que Jesus disse? Apedreje? Presta atenção. Se ele dissesse apedreje, certamente, literalmente, ele estaria dando ênfase à lei mosaica.
ele veio para cumprir a lei e estabelecer um novo concerto, então ele não podia dizer isso. Ok? Se ele diz não apedreja, ele não morreria na cruz do Calvário. Ele morreria apedrejado, porque ele estaria quebrando um princípio. Porque esse era o propósito do Pai, que ele morresse na cruz. Ele não poderia morrer apedrejado, ele tinha que morrer crucificado. Ao invés de acusar, Jesus aponta para a consciência dos religiosos. Ele diz: está tranquilo, manda brasa, pode mandar pedrada no lombo dela, só que aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho tem a capacidade de ir na nossa consciência, afeta a nossa psique, a nossa consciência. O Evangelho tem a capacidade de nos trazer, nos apresentar um espelho. Grite bem alto: espelho. Ei, Evangelho nos dá um espelho. O Evangelho não diz você está sujo. O Evangelho só diz assim: olha para cá. O Evangelho não diz você está sujo, ele diz só dá uma olhadinha aqui, ó. O religioso diz você é o impuro. O Evangelho diz dá uma olhadinha. O religioso, a religiosidade, ele diz você não é digno. Mas o Evangelho mostra o espelho para mim e para você. O que é que você está vendo? Eu vou de novo, não tem problema. O religioso ou a religião, em sua base não boa, a suja, ela aponta para o defeito do outro. A graça diz: eu não estou para te apontar, eu estou para te mostrar. Se você vê que você precisa de justificação, eu sou o Deus que justifica todo pecador. Por isso que todo dia, quando eu vou orar para dormir, eu digo: Senhor, purifica os meus pecados voluntários e involuntários, porque eu não quero ser participante de uma lei, de uma mera religião que diz isso pode, isso não pode. Eu quero ser participante da graça, e a graça revela o erro, o pecado. E eu falo muito, eu faço isso, mas eu estou aqui para confessar para o Senhor as minhas debilidades e fraquezas, porque eu sei que eu sou participante da graça, e o espelho não me condena, mas o espelho me mostra onde eu erro. Permita-me, por favor. A graça tem esse poder de nos dar espelhos. Para ficar bem pedagógico, diga espelhos. Grava aí. A Bíblia diz em Apocalipse, quando João ele está na ilha de Patmos, ele tem uma visão esplendorosa do Cristo glorificado. O texto diz: os seus olhos eram como chama de fogo, os seus cabelos eram alvos como uma lã, os seus pés eram como do latão reluzente. Você sabe o que era o latão reluzente? Latão reluzente era o bronze polido. Era o quê? Um espelho. Naquela época não tinha esse espelho moderno, tecnológico que nós temos, de vários tamanhos que a gente tem. O que era o espelho? Todas as vezes que nós vamos estudar sobre o espelho. Outro dia eu estava fazendo um estudo lá no Egito Antigo. Eles usavam o espelho, principalmente as egípcias. O espelho era o bronze polido, conhecido também por latão reluzente. O texto diz que quando João viu aquela imagem esplendorosa do Cristo glorificado, cabelo branco, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como do latão reluzente, o texto diz que e eu caí aos seus pés. Você não entendeu, né? Eu vou de novo. Se os pés dele é como latão reluzente, quando João caiu aos pés dele, quem é que João viu? Ele mesmo. É por isso que ele diz: o meu lugar é aos pés dele. Por isso revela o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou miserável, o quanto eu sou pecador. Então o melhor lugar de estar é nos pés dele. Levanta a tua mão direita nessa noite, Leão, porque eu quero ministrar no teu coração o lugar mais alto que eu e
santificados. Não há ninguém justo aqui, há justificados. Se somos, é porque fomos através de outro, e esse outro não é qualquer um, é simplesmente Jesus Cristo, o nosso Salvador. Diga para quem está do teu lado, recebe essa palavra aí. O texto diz que não atiraram pedra na mulher. Jesus olha para ela e diz assim: vai. Hã? Foi isso? Hã? Está com dúvida? Jesus disse para a mulher: vai. Foi isso? Porque todo o pacote do cristianismo vai te dar uma nova missão. Se Jesus dissesse assim: vai, isso não é graça, isso é desgraça. Porque se ele dissesse vai, ele estaria dizendo: faça de novo, erre de novo, adultere de novo, peque de novo. Só que Jesus está dizendo: vai e não peques mais. Porque toda pessoa que tem um encontro com Jesus, seu padrão moral precisa mudar. Toda pessoa que tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, o seu padrão moral precisa mudar. John Stott, o teólogo londrino anglicano, ele tem um livro, dentre dezenas dele, eu amo os escritos desse teólogo. Ele tem um livro chamado Discípulo Radical. E dentre tantas informações dentro desse livro, ele diz assim: um verdadeiro discípulo precisa mudar radicalmente. E uma das bases que ele utiliza para essa frase, quando observamos o texto, olha só, quando Jesus olhou para essa mulher, ele disse: vai. Jesus disse: mude radicalmente. Então presta atenção, toda vez que você se encontrar com o Evangelho e tiver o privilégio de ouvir a palavra, você precisa sair do ambiente dizendo: eu vou mudar hoje, vou mudar de vida. Não, eu fui para um culto, Deus falou comigo, eu vou mudar. Eu menti, eu não vou mentir mais não. Eu estava tomando as canjibrinas, eu vou parar de tomar, porque olha, o Evangelho me encontrou. Eu estava olhando um filme pornô de madrugada, agora eu não vou mais assistir, eu vou mudar de vida. Eu estava comprando e não pagando, dando cheque sem fundo, enganando os outros, mentindo, trapaceando, mas agora eu vou mudar. O Evangelho me encontrou, eu vou mudar radicalmente. Aleluia. Jesus está dizendo: vai e não peques. A palavra pecar é uma palavra que traz a ideia errar o alvo. O que Jesus está dizendo é: não erre mais o alvo. O alvo sou eu agora. É por isso que você vai ver Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14: quanto a mim não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o teu alvo? Sou eu o alvo da tua vida, Jesus está falando. Sou eu o alvo da tua casa. Sou eu o alvo da tua história. Eu sou o teu alvo a partir de agora. Eu termino, tem dois dormindo. Redobre a atenção. Agora olha só João 8,12. Depois que Jesus falou: vai e não peques mais, porque ele está dentro do templo. Ele está no ambiente religioso. Pessoal, por que Jesus vive ensinando no templo, nas sinagogas? Porque parece que a gente que vive nesse ambiente religioso, a gente acha que conhece tudo. Eu não estou falando de Bíblia não estou falando de teologia não estou falando disso aqui. Eu estou falando de conhecimento de Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, contato e de experiências com Deus. Não estou falando de teologia, eu estou falando de ler Bíblia, de fazer devocional, não é isso não. Jó disse: antes eu conhecia Deus de ouvir falar,
quer nos dar uma nova experiência. Deus não nos trouxe aqui para sermos vazios. Deus não nos trouxe aqui de domingo a domingo para ouvir palavras, segunda-feira a gente continuar do jeito que a gente está. Deus nos trouxe aqui para dizer: eu sou o teu alvo agora, a tua velha vida já ficou para trás, não é mais para fazer as coisas erradas que fazia, eis que tudo se faz novo na tua vida. Quer ser uma nova criatura, quer ser discípulo de Jesus, então está na hora de mudarmos radicalmente. Deus não nos chamou para ser apenas mais um, Ele nos chamou para ser discípulos. Deus não te chamou para ser multidão, te chamou para ser discípulo. Aleluia. Aleluia. A sua experiência não é só de vir no templo. A sua experiência é o Deus do templo. Eu vou de novo, não tem problema. Eu repito, tem que ser pedagógico. A tua experiência não pode ser apenas de vir no templo. A sua experiência tem que ser com o Deus do templo. Domingo passado eu falei que o filho pródigo voltou para a casa do pai motivado pelo quê? Pelo pão do pai. Ele queria o pão do pai, ele queria a casa do pai. Foi a hora que ele caiu em si lá junto com os porcos. Na casa de meu pai há tantos trabalhadores que tem pão. Ele falou da casa, ele falou do pão. Ele queria o pão do pai, ele queria a casa do pai, sim ou não? Só que qual foi a primeira pessoa que ele encontrou? O pai. O pai está dizendo: o pão e a minha casa é menos importante do que eu. Tem muita gente que vem para a casa do pai em busca do pão, em busca da bênção, em busca do milagre, em busca da porta aberta, em busca de um emprego melhor, em busca da cura. E Deus está te dizendo isso daí: ainda que eu te dê isso, nada disso ainda será maior do que eu. Eu sou maior do que o pão e eu sou maior do que a casa. Jesus continua falando e ele dá um grito. Qual é o grito que Jesus dá? Versículo 12: e falou-lhes outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Irmãos, algumas coisas precisam ser destacadas aqui. Essa aqui era a festa de Sucote, era a festa das cabanas. O que era a festa das cabanas? Levítico capítulo 23, versículo 42, deixa muito claro essa festa. Lembre-se que as festas judaicas eram estabelecidas por Deus quando eles estavam no deserto, para que tudo fosse realizado no deserto e posteriormente desse continuidade perpétua quando chegasse na terra que manda leite e mel. Eram 7 festas. Dentre essas 7 festas, 4 eram intermediárias e 3 eram principais: Tabernáculo, que é Sucote, das cabanas; Pentecoste, que é a festa da colheita; e Páscoa. A festa de tabernáculo ou da tendas, Sucote, apontavam para um memorial. Apontavam para quê? Memorial. Ou seja, aquilo que Deus tinha feito na vida do povo quando estavam no deserto. Olha só o que o texto diz, de Levítico 23, 42. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com os filhos de Israel habitassem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Redobre a atenção. O contexto do capítulo 8, versículo 12, é a festa de Sucote, a festa das cabanas. Jesus está dentro deste princípio de festa, onde eles deveriam se preparar para ir para o deserto e morar em tendas. Durante 7 dias eles deveriam estar debaixo de tendas feitas de palha. O mesmo indivíduo, mesmo ele tendo poder, mesmo ele tendo capacidade, tendo condições financeiras, fosse muito rico, com muito ouro, ele também tinha que ir morar em tenda durante 7 dias. Por quê? Porque era passado de geração em geração dizendo: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor que fiz vocês peregrinar pelo deserto, mas eu também sou o Senhor que coloquei vocês na terra que manda leite e mel. Então Jesus está falando dentro desse contexto, desse ambiente da festa do tabernáculo,
de um contexto de desapegar. Grite bem alto, desapegar. Dá para imaginar você hoje recebendo uma ordem de Deus e dizendo: você vai morar numa cabana feita de palha durante 7 dias para desapegar de tudo que você tem, com toda a estrutura que você tem de banheiro, guarda-roupa, água quente. Agora você fica 7 dias dentro da cabana. Dá para imaginar, sim ou não? Só que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus, quando ele diz eu sou a luz do mundo, baseado em um princípio. Qual é o princípio que Jesus está dizendo? Eu sou a luz do mundo. O princípio era o seguinte: que em 40 anos eles caminharam no deserto. Amém? E eles tiveram que viver em tendas, mas todo o ambiente da tenda nunca apagou a luz deles. Agora eu buguei a cabeça de uma meia dúzia dos crentes. Eu vou de novo. Não tem problema, é devagar mesmo. Jesus está se consubstanciando, porque todo texto tem um princípio, não é só falar, tem um princípio. Quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem tem ouvido ele dizer isso lá dentro do templo, está entendendo o que ele está falando. Porque quem vive em tenda se reporta ao povo que andou 40 anos no deserto, sabe que Jesus está falando aquilo. O que Jesus está falando? Eu sou a luz do mundo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu sou esse Deus que durante 40 anos caminhou com vocês no deserto, e em nenhum momento, quando os momentos difíceis, de prova, de adversidade, vocês olhavam, eu era esta luz, essa coluna de fogo e essa coluna de nuvem. Êxodo capítulo 13, versículo 20 a 22 diz: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite era uma coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, e nem a coluna de fogo saiu de perto do povo. Eu vou de novo para você entender. Quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, ele está dizendo: eu sou a mesma coluna que guiei o povo lá naquele deserto. Eu sou a luz. Eu sou a luz que guiou vocês. Pastor Geisiel, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, minha vida é uma prova, é tanta luta, é tanta prova, é tanto não sei o que. Jesus era a luz de gente no deserto que não tinha condições nenhuma financeiramente. Ai meu Deus. Jesus é a luz de gente no deserto que não tinha estrutura, que vivia debaixo de tenda. E Jesus está dizendo: pode até te faltar muita coisa nessa terra, pode até ser difícil muita coisa aqui nessa terra, mas eu sou a luz que ilumina você. É profético na tua vida, meu irmão. Quem sabe você entrou aqui nessa noite desanimado, destruído, cansado, fatigado, mas Jesus está dizendo: eu sou a luz que te ilumina, eu sou a luz que estrutura a tua vida, eu sou a luz que te regenera, eu sou a luz que te salva, eu sou a luz que transforma, eu sou a luz que cuida da tua família, eu sou a luz que te protege, eu sou a luz que te provê, eu sou a luz que te sustenta, eu sou a luz deste mundo. Por quê? Por que Jesus está dizendo: eu sou a luz? Ele está usando o paralelo que nós chamamos de tipo e antítipo. Tipo é figura, antítipo, original. Ele está dizendo: ei, eu sou a luz que ficava no tabernáculo. Porque tudo aponta para mim. Levítico capítulo 24, versículo de 1 a 4 diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene os filhos de Israel que lhe tragam o azeite puro de oliveira.
azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda do encontro fora do véu, que está diante da área do testemunho, da arca do testemunho. Arão a conservará em ordem desde a tarde até pela manhã continuamente, dizendo diante do Senhor, este será o estatuto perpétuo de geração em geração. Sobre o candelabro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas diante do Senhor continuamente. Jesus está dizendo: eu sou a luz de um ambiente que você acha que é sagrado, mas enquanto eu não brilhar, é só um ambiente religioso sem luz. Por que Jesus está gritando no templo? Ele está dizendo: o que falta aqui é a luz que sobrava dentro do tabernáculo. Eu vim para iluminar o entendimento de vocês. Irmãos, quando Jesus disse: eu sou a luz, Ele está dizendo uma declaração. Ele está declarando, Ele está expondo a sua divindade. Grite bem alto: divindade. Ei, quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo: eu não sou só rei, sacerdote e profeta, eu sou Deus, eu sou divino. Essa confissão de Cristo aponta para a sua divindade. Então, quando a gente começa a ler os 4 versículos que eu vou te dar, você vai entender que Jesus está dizendo luz, porque isso aponta para Ele. Eu sou a luz. Fora dele, a gente vive em trevas. O que é as trevas? Segundo a ciência, trevas é ausência de luz. É por isso que Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Bereshit bara Elohim, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do... Só pode haver trevas onde já houve luz. Por isso que há uma separação entre o versículo 1 e o versículo 2. Os dois textos, versículo 1 e versículo 2, estão em momentos distintos da história. E não é no Cronos, no tempo, é no Kairos, na plenitude do tempo. Ou seja, para que haja trevas, primeiro teve que haver luz. Fora dele a gente está em escuridão, mas nele estamos na luz. Só estamos na luz porque Ele é a luz do mundo. Salmo 27, verso 1: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem temerei? Quando Jesus disse: eu sou a luz, Ele está dizendo: eu sou a luz e a tua salvação. Não precisa ter medo, querido irmão, porque Ele é a tua luz no meio da escuridão. Ele é a salvação para a tua perdição. Grite bem alto: Jesus é a luz. Salmo 36, verso 9: pois em ti está a fonte da vida, e a tua luz, vemos a luz. Na tua luz, vemos a luz. Na tua luz, vemos a luz. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Provérbios capítulo 6, versículo 23: porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as restrições da disciplina são um caminho para a vida. Jesus está dizendo: ei, a luz não é conivente com os seus erros. Eu vou de novo. A luz não é conivente com seus erros. A luz coloca disciplina onde não havia, porque só nas trevas é uma vida sem limites. Quando Jesus disse luz, Ele está dizendo: eu vou te mostrar onde você tem caído e tropeçado. É isso aqui. Porque a partir de agora você não tropeça mais.
Jesus é a luz. Jesus é a luz. Jesus é a luz. Quando Jesus está dizendo eu sou a luz, Ele está carregando. Ele está carregado de revelação da divindade, do Cristo que se manifesta. Ou seja, Jesus é a luz que aponta para o Pai. Queridos, sem luz vivíamos literalmente em trevas. Jesus é essa luz que esclarece todas as coisas. Desculpe se o meu sermão hoje é meio simples. Hoje o sermão é mais arroz com feijão. Porque a luz é simples. Como que é uma luz? É só acender o interruptor. Não precisa de muita coisa. Jesus está dizendo: eu sou a luz simples da tua vida. Só se você me permitir, eu vou acender a luz no teu coração. Queridos, enquanto não tem luz, a gente está perdido e a gente perde as coisas que Deus nos dá. Eu vou de novo. Quando a gente está sem luz de Cristo, sem Ele iluminando a nossa vida, além de não termos Ele dentro de nós, nós perdemos as coisas que Deus nos dá. Já viu aquelas pessoas que só estão perdendo, só quebrando a cara, só se arrebentando? Está faltando luz para ele. Irmãos, pode te chocar o que eu vou te dizer, mas eu sei que essa igreja tem Bíblia, tem tutano para aguentar e suportar o que eu vou dizer agora. Irmãos, eu não quero ir para o céu porque as ruas de lá é de ouro. Eu não quero ir para o céu porque os muros são de jaspe. Eu não quero ir para o céu porque lá tem um mar de cristal. Não. Eu só quero ir para o céu porque a luz está lá. Pastor, como assim? Se ele, Jesus, mudar de endereço e dizer eu vou morar no inferno, eu quero ir morar no inferno, porque Ele é a luz e aonde Ele está eu quero estar também. Então não é sobre local, sobre ambiente, é sobre Ele. Tem muito crente querendo ir para o céu porque é ganancioso. Não, porque lá eu vou viver eternamente nas ruas de cristal. Não, porque lá tem ouro, pastor. Ai, pastor, vem aqui, já ouviu? Eu quero uma casinha lá no céu, nem que seja lá na favelinha do céu. Não, eu quero morar no céu porque lá é tudo. Não é sobre lá. Céu é detalhe, meu irmão. Céu é detalhe. O texto que eu li para você, João 14. João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou lhes preparar lugar. Se eu for lhes preparar lugar, virei outra vez para que aonde eu estiver estejais vós. Aonde eu estiver. Aonde eu estiver, não necessariamente é o céu. 1 de João capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Não é sobre o céu, é sobre Ele. Ele é a luz, Ele é o ponto central da nossa vida. Eu assustei uns alunos quando eu estava dando curso de teologia, que eu disse assim: querido, eu falei, não, pastor, porque eu vou morar no céu. Eu falei, quem falou que você vai morar no céu? Aí ele falou, pai, é que eu aprendi na escolinha do umbilical que a gente vai morar no céu. Eu falei, não, nós não vamos morar no céu. Você vai passar por um período de tempo no céu, de tribunal de Cristo e de santa ceia do Senhor. Depois, você vai voltar para cá, para governar com Cristo no milênio, aqui. Ou seja, céu é detalhe. O importante é eu estar com Ele. Ele é o ponto central da tua vida.
É por isso que nós precisamos dessa luz. Eu termino, porque eu tentei essa semana, eu estudei sobre luz, eu estudei sobre os raios do sol, irmão. Eu estudei sobre a descoberta da lâmpada, para me trazer um negócio aqui, rebuscado. Aí eu pensei, para quê? A gente não sabe nem acender o interruptor. Eu vou ficar dando. Tinha um teólogo amigo meu, na Assembleia de Deus, setor 3, Piratininga, que ele dizia assim: Geisiel, não precisa enfeitar o pavão, porque o pavão já vem enfeitado. Então não adianta eu trazer aqui uma mensagem mirabolante se a gente nem aprendeu ainda a apertar o botão do interruptor. Hoje a mensagem é arroz com feijão e bife, com uma batatinha frita, se você quiser. Grite bem alto: Jesus é a luz. Jesus é a luz. Diga mais uma vez para ficar gravado no seu coração: Jesus é a luz. Jesus é a luz. Só que Ele não é só a luz daqui da terra, Ele é a luz da Nova Jerusalém. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, versículo 24 diz: a cidade não precisa de sol e nem de lua para dar a claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. É por isso que a ordem dele para nós é imperativa: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se você está enxertado nele, você é a luz que ilumina o mundo. Ele está dizendo: você só brilha porque você está em mim, porque eu sou o sol da justiça. Você só consegue brilhar porque Ele está em você. Ele é o sol da justiça. Segundo Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe aquela vez que alguém olha para você e fala assim: nossa, você tem um brilho diferente, você tem um sorriso diferente, tem alguma coisa diferente em você. Sabe por que essas coisas acontecem? Não é para você se ensoberbecer, não. Viu aí como que eu sou diferenciado? Não, pode olhar para o lado. Por que, pastor? Porque na ciência a lua, ela não tem uma iluminação própria. A lua é reflexo do sol. Jesus é o sol da justiça. Ele está dizendo: você só brilha porque você está refletindo o poder da minha luz. Você só brilha porque você reflete a minha luz. Decala chuva, a igreja de pé. Decai, brilha, chora, bacana, barrai. Alguém aqui nessa noite que está sentindo um vazio no seu coração. Alguém aqui nessa noite que se afastou dos caminhos do Senhor, já foi crente, já teve vida com Deus, mas parou no meio do caminho. Jesus te chama hoje e Ele diz: eu estou aqui para mudar a sua história. Eu quero orar por você. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem aqui que eu quero orar por você. Jesus é a luz que pode mudar a sua história. Se você crê e você quer mudança na sua vida, vem aqui. Eu quero impor as mãos sobre você. Eu quero orar por você. Alguém nessa noite que quer reconciliar com Jesus?